Aleluia. Maranata. Tu és o Deus do nosso Elias. És o Deus do Pai Elias. És o Deus do Pai Elias. És o Deus do Pai Elias. Este é Deus do nosso Pai. Deixa-me tomar um café. Ontem assustaram. As pessoas do TikTok me viram com uma chave. Mas o normal essa chave é mesmo café, né? Café, chá. Não sei se assustaram, pensaram se estava a tomar um drink ou como é, ou então um álcool. Isso não se serve aqui, mais ou menos, bebida alcoólica, como aquelas bebidas quentes. Geralmente essa chave não é para café ou chá. O povo do TikTok reagiu. Perguntaram, ele está a tomar o quê? De tanto milagre que eu estou a operar na presença deles. Só com o assopro da minha boca. Eles só pensam que eu não tenho carne, tá vendo? Eles só pensam, mas assim mesmo é que é? Esse tem carne, isso é carne, então, isso não é espírito. Celso Ramos. Aí na tua página te perguntaram o quê? Sabones? Anda onde o Sabones? Você já não está a trabalhar? Doravante. Todas as páginas que estão no ar, quando alguém não está, a página tem que estar. Não pode. Sai, a página também sai. Como então assim? Tem tanta gente aí na lista de espera. Falam francês e inglês. Agora, as pessoas têm mesmo preocupação, né? O Sabonis está a trabalhar, à noite, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar, mas tem que ter alguém que tem que ficar com a página. A rede não pode ir também de férias, né, Gaspar? O dia que o Gaspar estava aí com a Lorena no hospital, eu falei no Cosme, não. Ponha quem? A página do Gaspar no ar. Põe no outro. Está aí a quem? O Manuel, Francisco. Depois meteram, mas mais tarde só. Eu acho que até meteram outra, né? Aleluia. Sim, para substituir, tem que ter um substituto sempre. Veja só, essas páginas já estão... Quando o Gaspar não apareceu, os franceses também não apareceram. Estás a lhe ensinar a usar o decreto, Celso. É muita gente a ligar. Os rapazes que estão lá com os números não estão a sofrer madrugadas, a mandar mensagem, ligar. Eu vi o Mário, ele estava com o número, sei lá se é com o telefone, o número do pastor Pedrão, o Kefas. Eles vieram me acompanhar aqui em casa. Estava sempre a chamar, não parava. Isso então o quê? Disse, não, são os de fora. Eu falei, isso não é... Como assim? Aquele... E ele não atendia. Desligava. O mundo está acordando. Aquele dia não entrou no ar. E o que entrou no ar é qual é? Qual desse que o Manuel Francisco usou? É outra página. Esse é o Deus do Pai Elias. Yo Zanzambi na Banzambia. Oh, Nzambi na Bilamba. Nzambi na Bicamba.
Príncipe Augusto, Sundúcia. Cabo Verde está a gemer numa das ilhas de São Vicente, fortes chuvas e ventos matou muita gente, muitos desaparecidos. O governo declarou estado de emergência. Estado de calamidade, uma palavra para Cabo Verde, mestre. Para ou calamidade. Até na minha página, que só tem quase 2.000 seguidores, ainda não terminei de atender os pedidos. Não, mas você não está a usar a tua não, Clemente. Tem o rapaz que foi no Kwanza Norton. Há um rapaz que foi visitar o parente dele que está no hospital. É um rapaz ou uma irmã? Uma obreira, né? Tem um pai doente no hospital. Disse que entraria na live que é para curar as pessoas. Já estás aí? Se identifique. Alguém viu ela? Sei lá se é ele ou ela, já não me lembro mais. Controle aí alguém que se dizer que está no hospital do Kwanza Norte. Qualquer um que dizer que está no hospital, me avisem. Não é brincadeira, não. É incrível o mover de Deus nos nossos dias. Se alguém pudesse vos contar, não darias crédito. Essa é a minha mensagem que eu vim vos trazer hoje. Eu opero maravilhas. Aleluia. Tutondele. Graças a Deus. Não está aí o irmão que foi no Kwanza Sul, Kwanza Norte. Ninguém sai do Kwanza Norte. No hospital do Kwanza Norte para curar o pai dele e todos os outros doentes. Alguém me disse que estaria na live a partir do Kwanza Norte. O norte do Kwanza. Não é o sul, não. É uma nova era onde os lugares altos são abatidos e os baixos elevados para confundir o inimigo vingativo. Como é que foi o programa na rádio hoje? Mauro. A rádio ficou para trás, né? Como falou o Mário ao Luís Português, a respeito daquele amigo dele, sei lá quem produções, aquela rádio aí. O rapaz disse, nós temos mais audiência do que aquela rádio. Temos lá interesse em fazer lá programa, ou então entrevista. Está no eixo o DJEIZ. Fica aí, depois vou te curar. Primeiro vou pregar. Esse teu nome também é DJ, como é? Esse é o DJ quem? DJ Ex. O Biro Político. O BP. Eu acho que Facebook já é um problema grave. Para fazer live aqui é muito difícil. E a rádio agora é para cumprir formalidade. Rádio mais. Nossa colheita agora está lá fora. Estamos a colher.
o bolo preto. Há um rapaz que me mandou uma mensagem escrita. Disse que teve uma visão. É muito forte as visões da Estênia. Olha aí, povo da terra. Meu pai, tive uma visão em que o pai estava assentado numa mesa e na mesa tinha lá um bolo. E esse bolo estava dividido em duas partes, em duas cores. Uma parte era preta e a outra era branca. E eu estava a comer a parte preta do bolo. E depois o Mário queria comer a parte branca e eu lhe provi que o tempo ainda não tinha chegado. Essa é a visão do rapaz. Disse, não, não faça isso, essa parte aí não, o tempo ainda não chegou. E ele entendeu logo que a parte preta é a África subsaariana e que a parte branca é a África dos brancos. O bolo é a Popa África. É muito forte a visão, né? Estamos a viver os dias em que as redes se lançou na África subsaariana para a colheita dos negros, dos pretos da África subsaariana. Depois vai vir a África branca. Dario? Ouviste a visão aí? Depois vem os brancos, ou quer ocidentais, como os asiáticos. E ela disse que o bolo era preto e branco. Cor preta e cor branca. E eu estava a comer a parte preta. E o marido queria já comer a parte branca. E eu disse que não. O tempo ainda não tinha chegado para o bolo branco. Mas que o tempo era do bolo preto. Calma aí. Deixa eu, vou procurar essa mensagem. Eu até parece que está a interpretar, ou interpretar não. Esqueci de alguns pontos aí da visão. Tá aqui. Hoje mesmo, pai, tive uma experiência. O pai, sentado numa mesa, comia um bolo com duas cores. E esse bolo tinha o nome África. E por incrível, o bolo tinha duas cores, branca e preta. E o pai só comia a parte preta. E o bispo Mário apareceu e tentou comer a parte branca. E o pai o repreendeu e disse-lhe, ainda não é a hora para esta parte. E depois o pai repartia fatias de bolo da parte preta do bolo. A África subsaariana foi tomada. É muito forte, né? Aleluia. Está entendendo? Então, veja, na semana passada, possivelmente foi na sexta-feira a última reunião do Facebook, eu disse que se o Evangelho não tiver esses sinais, não é Evangelho de Cristo. E se o Evangelho não é de Cristo, então não vai vivificar ninguém. Somente as Sagradas Escrituras, quando forem Espírito e vida, poderão vivificar, ressuscitar, dar vida aos mortos. Um certo dia, falaram a Jesus de Nazaré
um certo grupo dos discípulos fez um motim, não manifestaram com violência, não. Uma manifestação de rejeição. Acharam que o discurso de Jesus era muito duro, não estavam a compreender. E se retiraram. Mas Jesus, antes deles se retirarem, lhes disse, olha, a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. Registre essa palavra. Palavra, espírito e vida. Que Jesus pregava. Mas a mesma palavra que Jesus pregava, se alguém pudesse imitar na carne, seria carne. E se é carne, também é morte. Porque a carne mata. Só o espírito é que vivifica. E esse espírito que vivifica é o espírito da verdade. O espírito da mentira também mata. É carne, não vivifica. Ok? Precisam saber disso. O espírito é a verdade. O espírito que é verdade vivifica, dá vida, ressuscita, levanta os mortos, os caídos. Aqueles rapazes acharam que o discurso era duro e foram-se embora. Jesus disse não. Eles se foram porque não teriam sido trazidos pelo Pai. Se o Pai os trouxesse, eles não iriam. Mas como quem os trouxe é o inimigo, ou eles próprios que se trouxeram, sem serem enviados pelo Pai, por isso, como é que é? Jeremias, pai é uma criança com 1 ano, mas não desenvolve problema cardíaco. Seja curada essa criança. Você está no hospital? Não sabia, pá. Outras 2 crianças com coração deficiente também recebam cura. Feito isso, Jesus mostrou que ele pregava o espírito da verdade. E também tinha vida, porque espírito vivificava. Então, como alguém se escandalizar com a verdade? Não, vamos lá primeiro ver. Só se escandaliza com a verdade quem é mentiroso, quem ama a mentira. Saibam disso. Quem ama a mentira é que se escandaliza da verdade. Disseram a Jesus: Senhor, os fariseus, os escribas e outros se escandalizaram com a tua pregação. O que Jesus respondeu a esses escandalizados? Disse: deixai-os, eles são líderes cegos, condutores cegos, pastores cegos, ministros cegos. Toda planta que o meu Pai Celestial não foi plantada, não vai permanecer. Se quem o plantou não é o Pai, não vai dar frutos. E se não der frutos, não vai permanecer. Vai ser quê? Cortada. Para ser lançada onde? No fogo. Então aqueles mancebos se escandalizaram com a verdade, porque não foram plantados pelo Pai. E foram arrancados para o fogo, infelizmente. Porque ninguém que é da verdade, que ama a verdade, poderia se escandalizar com a verdade. Só os que amam a mentira se escandalizam da verdade. E os que amam a verdade se escandalizam da mentira. Sim, quem ama a verdade se escandaliza das mentiras. Mas quem ama a mentira, ele ama a mentira. Nunca vai se escandalizar da mentira. A mentira para ele é sua praia. Veja só, por exemplo, uma pessoa mais ou menos que sai das igrejas do diabo, das igrejas da possessão maligna. Tem uma igreja chamada Igreja Endemoniada, que suas manifestações são demônios.
Vocês conhecem ela. Todas as manifestações e afetos é possessão maligna. Visões, profecias, afetos, ministração, tudo é possessão maligna. Pessoas possuídas de demônio e se fazendo passar de Espírito Santo. Quando ele vem na igreja da verdade, como a Estene, onde a verdade não somente é pregada e vivida, pelo menos para mim que prego, não falo em nome do trem, automaticamente ele vai sentir que aquilo não é praia dele. A não que ele queira mudar. A não que ele reconheça primeiro que lá aquilo tudo é mentira, que a verdade está aqui. Então, aí já é outra coisa, vai sentir-se bem. Mas se ele ama aqueles afetos, Mercedes? Os afetos entranháveis do diabo. Se ele ama aquela confusão aí, aquela bagunça de possessão maligna, ele vai se sentir como um peixe fora d'água. Da Estene. Ele vai ver o povo é calmo, o povo só aplaude, o povo não faz confusão, não faz bagunça, o povo não gira, não planta bananeira, não pula, não parte cadeiras, o povo não levanta para ir no altar, para ir abraçar o pregador que está a pregar, o povo não coloca dinheiro no bolso do pregador que está a pregar, o povo não vem limpar o sapato do pregador que está a pregar para interromper, o povo não gira, não corre no corredor, o povo não faz barulho. Automaticamente, se ele ama aquele mover aí, bizarro, aquela bizarria, ele vai se sentir que aquele não é o lugar dele. Não, aqui é muito calmo, aqui é muito... Até ele vai querer dizer que aqui é muito frio. Vai dizer, não, aqui é muito frio. Para eles pensam que aquele barulho, aquela confusão é quentura. Então ele vai dizer, não, aqui não gostei. Eu gosto de embora mesmo lá naquela confusão aí. Por quê? Porque ele ama aquela mentira. E quando vier para a verdade, ele vai sentir-se mal. É como alguém que odeia a mensagem da cruz. Quando ele vier na Estene, ele vai se sentir incomodado ao ouvir a mensagem do pecado. Arrependa-te, creia, salve a tua alma, condenação, inferno, céu. Porque ele ama a mensagem do coaching, ele gosta de ouvir que tu és médio vidente, tu és grande, tu vais ficar rico, tua marca vai ser internacional, tu vais ser milionário, tu podes, tu és. Automaticamente, ele vai se incomodar com a mensagem da cruz. E vai dizer que aqui não é minha praia. A minha praia é onde estimulam o meu ego. Aqui só falam do pecado. Toda hora, pecado, pecado. Eu gosto onde me falam que eu sou rico, que eu sou grande, vou ser presidente da república, eu serei ministro, eu vou ser deputado, eu não sou quem, a minha casa é no condomínio, no Talatona, eu não sou do quê? É da casa de lata, eu não sou da estalagem, vive na estalagem, mas disse que eu não vivo na estalagem. Anda de táxi? Não, o meu carro, eu sou grande, meu Jeep, V8, não sei quem, no Talatona, no Patriota, no condomínio. Ele, quando vir para a mensagem da salvação, ele nos vai sentir-se mal porque ele quer ouvir falar do luxo, da vaidade, da luxúria, da grandeza, da riqueza, da fama. Ele quer ouvir. Onde estão ele falar do Mike Jackson? Quer ouvir onde ele tiram comparações do Mike Jackson, dos pecadores. O Mike Jackson venceu. Estava aqueles evangélicos que chamam como mais ou menos o Mike Jackson como um vencedor. Que tiram comparação dos vencedores como Mike Jackson. Mike Jordan, o Trump, o Lula. Você vê o Lula. O Lula saiu depois e voltou. Nem a cadeia impediu voltar. Um homem corajoso, um homem determinado, um homem vencedor. Ouviu? É essa mensagem que eles gostam. Porque ele é da carne. Ele ama a carne e por isso a verdade lhe incomoda. Entenderam? Mas aqueles que queriam Deus... Como Pedro, o que Pedro respondeu? Quando Jesus disse, vocês também querem ir embora? Pedro disse, não. Nós temos descobrido que tu tens as palavras da vida eterna. Como é que nós vamos abandonar as palavras da vida eterna para irmos atrás das mentiras? Não é possível.
Alguém que descobriu as palavras da vida eterna abandonaria aquele que pregava as palavras da vida eterna para ir procurar outros? Não. Então, saibam disso. O Evangelho tem sinais. Se o Evangelho não tiver os sinais que o dono do Evangelho deixou, não é dele. Ainda que se repita as palavras dele, o Evangelho não é dele. Como assim? Alguém que está a pregar cristocêntrico e diz que o que ele está a pregar não é de Jesus. As palavras dos Jacós, eu uso termos muito antigos. Jacó é o quem? Como é que é? Me fala ainda aí. Essa ave aí que repete as palavras, mas não são deles. Como é que é? Jacó é um nome antigo. Jacó. Como é que se chama essa pássaro aí? Que repete as palavras. Tá bom. O papagaio. Obrigado, Catarina. Papagaio. Papagaio, ele repete as palavras. As mesmas palavras. Não tira, não aumenta. Até as vírgulas ele respeita. As pausas. Repete as pausas. Com sotaque. Com a fonética. Até a gramática é aplicada pelo papagaio. A morfologia. A sintática. Ou então a síntese. Mas quem falou não foi o papagaio. Ele imitou o que ele ouviu. E respeitou. Aleluia. Tudo. Mas não são palavras dele. Então as pessoas podem pregar Cristo. E ainda assim não ser espírito. A palavra que eles estão a falar. E se a palavra não é espírito, também não pode dar vida. Ok? E acabou. Esquecem isso. E se a palavra é espírito e tem vida, então tem sinais. Sinais de vida. Sinais de vivificação. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Preguem a todo mundo. Em todas as nações. E esses sinais seguirão aos que crerem na pregação. Ok? Por que os sinais seguirão aos que crerem na pregação? Porque se ele crer na pregação do Evangelho do Reino dos Céus, ele é vivificado. Porque ele creu. E se foi vivificado, então esses sinais vão se manifestar. Esse vivificar significa foi salvo, foi liberto do pecado. E porque foi liberto, então vem aí os sinais. Aleluia. Se o Evangelho não te transformar, é porque não é vivo. E se não te transformou, não pode ter sinais. Não pode. E o povo ainda não entendeu isso. Foi o dono do Evangelho que deixou esses sinais. Todos que crerem, estes sinais vão seguir a eles. Em meu nome, eles vão expulsar demônios. Em meu nome, eles vão colocar as mãos sobre os enfermos e vão os curar. Em meu nome, eles vão tomar qualquer coisa mortífera e não vai lhes fazer dano algum. Em meu nome, eles poderão segurar nas serpentes. E as serpentes não vão lhes fazer nada. É muito forte, né? Como uma serpente matar aquele que foi vivificado pelo Evangelho? Não é possível. Quem foi vivificado pelo Evangelho recebeu a vida de Cristo. E a vida de Cristo é maior do que qualquer coisa. Do que veneno, do que serpente. Veja só, quer a serpente como o veneno, matam. Encontramos muitas salas vazias.
Tá ligado? Estão a entender? Quer dizer que a morte não tem poder sobre eles. Veja-se, o veneno é um líquido, um ácido da morte que mata, que destrói o corpo humano. A serpente, ele tem um veneno mortífero que mata os seres vivos. Mas quem creu no Evangelho da verdade, recebeu a vida de Cristo, nem o veneno da serpente, nem o veneno, outro tipo de veneno, vai matá-lo. Estão a entender? Porque ele tem a vida do céu. A vida do céu é eterna. Permanece para sempre o homem que recebeu essa vida. Porque o dono dessa vida também permanece para sempre. A morte não tem poder sobre a vida celestial. Mas a morte tem poder sobre a vida terrena, a vida animal. A morte tem poder sobre a vida animal. Por isso, se eu receber a vida de Cristo, então a morte não pode matar a vida terrena. Porque a vida terrena se esconde dentro da vida eterna. Ou então recebe a vida eterna. É vivificada. A vida terrena é vivificada pela vida eterna. E o homem que recebeu a vida eterna também tem a vida eterna. Ele também se torna um eterno. A única coisa é passar deste mundo para desfrutar da eternidade. Mas já mesmo dentro desse corpo que é terreno, eterno, o homem já é eterno. Não, nesse corpo que é eterno, se receberes a vida eterna, tu já és eterno. Deixaste de ser terno para ser eterno. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome vão expulsar demônios. Vão colocar as mãos, pôr as mãos sobre os enfermos e vão os curar. Por quê? Porque receberam o poder do alto. Lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Têm autoridade. O Evangelho lhes deu autoridade. Não somente lhes vivificou, também lhes deu autoridade sobre a morte. As doenças é morte no homem. Quando alguém fica doente, a morte lhe atacou, se vocês não sabiam. Porque a doença mata o corpo. Assim como o veneno e também como as serpentes. Que também são venenosos, claro. Vês? Estão a entender, né? Os demônios também é morte. Não, em suma, esses sinais todos que Jesus falou é autoridade sobre a morte. Aí está a morte. Demônios é morte. Doenças é morte. Veneno é morte. Serpente com seu veneno também é morte. Sinais que seguem aqueles que crerem. Autoridade sobre a morte. Mas por que eles têm autoridade sobre a morte? Porque creram na palavra daquele que venceu a morte. Jesus Cristo. Que as ânsias da morte não puderam lhe prender. Que morreu no lugar deles e venceu a morte. Então passou essa autoridade aos céus que nele crerem, para também vencerem a morte. Então vão ajudar as pessoas que estão mortas a viverem. Como expulsar os demônios, que é morte, curar os enfermos, que é morte, podem ser envenenados, não vão morrer, podem pegar em serpente, pode lhe picar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque tem autoridade sobre a morte. O Evangelho vivifica. E onde está vivificado tem autoridade sobre a morte. Aleluia. É muito forte. É muito forte que você está ouvindo.
Agora, este evangelho que é pregado aos mortos, e os mortos continuam mortos, sem autoridade sobre a morte. Só os vivos têm autoridade sobre a morte. Os que foram vivificados pelo evangelho. Os mortos não têm autoridade sobre a morte, porque ele é um cadáver. Quem lhe matou é a morte. Como é que ele vai ter autoridade sobre aquele que lhe matou? Se ele está morto. É como um prisioneiro. Quem tem autoridade sobre ele é aquele que lhe prendeu. Você é um preso. Você tem autoridade sobre o carcereiro. O carcereiro que está com as chaves. O carcereiro que está armado. Você foi desarmado e maniatado. E o teu despojo repartido. Uma criança com ascite, inflamação na cabeça e barriga. Seja curada essa criança em nome de Jesus. Por isso, essa é a verdade. Estes sinais seguirão os que crerem. Nunca entenderam isso? Autoridade sobre a morte. Porque creu no Evangelho vivo, que é espírito e vida, que vivifica os mortos. O espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. A letra mata. Só o espírito é que vivifica. Acabou. Se o povo pudesse entender isso, nunca estariam nessas brincadeiras aí. Fazerem barulho. Serem manipulados. Por isso, quando as pessoas questionaram, mas que? Essa igreja veio substituir o nome? Agora já no nome de Jesus é Elias. Não. Eu respondi, o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Mas infelizmente vocês não conhecem Jesus. Por que eu não falo? Elias já está na sua terra. Nunca deram conta, né? Eu não falo isso. Eu não curo doentes, tenho que falar Elias. Eu falo em nome de Jesus. E eu conheço Jesus e funciona. É muito forte. Porque eu tenho a vida de Jesus. Eu tenho autoridade sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre os demônios. Eu tenho autoridade sobre as doenças. Sobre o veneno. Sobre o veneno das serpentes. Porque eu não somente creio, também vivo. E porque eu vivo, eu fui vivificado. E porque sou vivificado, então os sinais me seguem. Porque eu creio. Agora, a pessoa não conhece Jesus. Ele pensa que se falar em nome de Jesus, a morte vai se sujeitar. Nem pensar. Você não conhece? Como é que os sinais vão se manifestar em você se você não creu? Mas eu creio em Jesus. Se cresces, ele te vivificaria. E se fosse vivificado, esses sinais te seguiriam. Por isso os demônios estão a lhes resistir, as doenças estão a lhes resistir. Se ele envenenar, vai morrer. Esses todos pregadores que estão aí. Eu quero ver alguém que diga que ele envenena vai morrer. Todos vão morrer. Todos. Esses todos barrigudos aí, como diz a Isabel. Os tamborões vazios. Envenenado, morre. Eu quero desafiar alguém para ser picado por serpente venenosa e não vai morrer. Entre eles que pregam o Evangelho. Não preciso falar ao povo que eles se enganaram. Eles mesmos que dizem que são os representantes, embaixadores de Cristo. Para ser picado por uma serpente venenosa, você vai viver. Para ser envenenado com um veneno mortal, você vai viver. Não precisamos ir para expulsar demônio ou curar os enfermos. Porque aí eles vão manipular, vai dizer, não, ficou curado. Vão arranjar falsas curas para dizer, essa pessoa lhe metia a mão e ficou curado. Como eles sempre sabem manipular as pessoas. É veneno que acaba com tudo.
Não há manipulação no veneno. Porque quem vai fazer é o outro, não é você. Você pode manipular curas, libertação, hein? Mas há coisas que você não manipula. Veneno. Vai manipular como? Não é você que vai manipular o veneno, o outro é que vai vir pó. Por isso eu também ensinei que esses sinais você não pode provar que você crê mais ou menos e beber veneno. Não. Aí você estaria a tentar Deus. E os outros te envenenarem. E você viver. É no momento do perigo você pegar a serpente. Não é procurar a serpente para lhe pegar. Não. A serpente apareceu, te picou e você não vai morrer. E você lhe agarrou, ele jogaste fora, lhe batesse, não sei quem, ele te picou, como Paulo. Paulo estava a mexer nas lenhas quando foram naquela ilha chamada Malta, e uma serpente estava lá na lenha, lhe picou, e era mortífera essa serpente. E Paulo lhe agarrou e lhe meteu no fogo. E todo mundo esperava que o Paulo já ia cair. Os moradores da cidade, ou então da ilha, sabiam o poder que aquela serpente tinha. Todos estavam assustados, vendo que passaram horas e o homem estava vivo. Aquela serpente, ele te picava na hora, o sistema nervoso, ele deixava de funcionar. O corpo paralisava. Automaticamente caías. Eles ficaram chocados, disseram, esse é um Deus? Ouviu? Por quê? Porque Paulo tinha crido no Evangelho. E esse sinal lhe seguia. Ouviu? Não, esse homem veio substituir o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. É insubstituível. Por isso eu uso em nome de Jesus. E as pessoas são curadas. Em nome de Jesus, os demônios me obedecem. Mas se alguém falar em nome de Jesus e não creu no Evangelho vivo, que é espírito e vida, o demônio vai lhe falar, quem és tu, seu cadáver, para vir me expulsar? Você não conhece Jesus. Você não crê no Evangelho. Você é um hipócrita. É isso que aconteceu com aqueles 7 filhos de Cefas. Eles imitaram Paulo. Eles viam minuciosamente como Paulo expulsava os demônios. Falava em nome de Jesus, demônio eu te expulso. E eles também fizeram o mesmo. Pegaram um rapaz endemoniado, mais ou menos um demente, um perturbado, que você vê que está endemoniado, por causa dos sinais da perturbação. E eles usaram o nome de Jesus para expulsar aquele demônio. O que o demônio lhes falou? Eu conheço quem é Paulo e sei quem é Jesus. Vocês são quem? E eles levaram uma porrada. Diz a Bíblia que o demônio se agigantou e bateu os 7, lhes feriu, lhes tirou roupa e saíram da janela. 7 homens contra 1. 7 contra um demônio. Saíram de lá totalmente sangrados. Por quê? Porque eles não conheciam Jesus. Eles estavam a imitar Jesus. E hoje também se imita a palavra como papagaio. Você não experimentou e estás a imitar palavras bonitas. Por isso estão a lhes insinuar. Ainda querem aprovar uma lei para fazerem formação teológica superior para pregar o Evangelho. Você está pensando que isso se recebe numa escola, numa carteira. Isso não se recebe por um aprendizado na carteira. Olha, tens que dizer Rabá. Olha, Jesus é o nome, significa não sei quem. Olha, Jesus. Você pode aprender isso tudo. A letra J de Jesus é justiça. A letra não sei, tudo mentira inventado por os homens. A letra E porque é equidade. A letra S é salvação. Como é que chamam? U é que é? Vocês que vieram da Pentecostal. U representa quem? De Jesus. J, justiça. E, equidade. Não sei se é assim, equidade. S, salvação. U, união. E o outro S. Assim inventaram uma.
Você aprende tudo isso, a teologia, porque não sei quem, a sistematologia, a hermenêutica, e não sei, tudo isso. Isso não te faz você crer em Jesus. Isso não te vivifica. Isso não é espírito. Não tem vida isso. Isso é morte. É letra. Você vai estar cheio de conhecimentos, mas nenhum sinal se manifestará em ti. Nenhum. Porque você é um cadáver. Mas quando eu recebo Jesus, através das regras que Jesus estabeleceu, arrependa-te e creia no Evangelho. Eu me arrependo e creio no Filho de Deus, que é o Evangelho. Automaticamente, o Filho de Deus, o Evangelho, vai me justificar, me perdoar, me libertar, me salvar, me vivificar. E assim, esses sinais vão seguir, porque eu creio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E no livro de Abacuque, capítulo número 1, parece que versículo 15, deixem-me ver. Eu acho que sim. Sim. Abacuque, capítulo número, no primeiro capítulo do livro de Abacuque. E no versículo número... Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo número 5. Diz a Bíblia. Lê comigo. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Admirai-vos, porque realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Essas traduções aí foram inventando um português que eu opero na minha tradução antiga. Opero uma obra nos vossos dias. Se alguém vos contar, vocês não dariam crédito. Ou não iriam acreditar. É que é direto. Que é a tradução antiga. Eu opero uma obra nos vossos dias. Se alguém vos contasse, não acreditarias. Ou não irias acreditar. Não darias crédito. Nações, espantai-vos, e vede, e olhai. Ouviu? Olhem, maravilhai-vos. Todo mundo está admirado. E eu estou a operar uma obra nos vossos dias. Ainda bem que é no vosso tempo. É no vosso tempo. Ninguém vai vos contar isso. Vocês é que vão contar aos outros. Aliás, essa geração não terá outra para contar. Não terá. Porque eu vou operar até no fim. Ainda bem que vocês não sereis também testemunhas para contar aos que não vão estar. Porque não vai vir outro. É verdade que vocês têm contado a muitos que ainda não acompanharam, não viram o homem. Sim, isso tem acontecido. E vê se eles têm acreditado. Vê se eles acreditam. Estão na mesma geração. Que é fácil dizer, não, tá bom. O que você me falou, eu quero confirmar com os meus olhos. Em loco, como dizem os políticos. Não, a primeira coisa é duvidar. Não, isso não é possível. Não é possível. Então, o homem está na terra. E a sua igreja também está na terra. Vai e vê. Não é isso que falou quem? Filipe. Filipe não estava a falar que achou um Jesus que tinha passado. Que achou Cristo que já teria passado. Achas que Filipe acreditaria? Se mesmo sabendo que é agora, ele está aqui entre nós. Filipe disse, como assim? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? O que Filipe falou a Natanael? Vem e vê. Mas esses ímpios, pecadores, obstinados, quando você lhe diz vem e vê, não vem. Continuarão com as suas dúvidas.
Uma criança grave com impis em todo o corpo está inflamado. Outra criança com barriga inflamada. Isso é que está a trazer ainda mais calamidade na terra. O homem cura as pessoas com assopro da boca dele. Não é que as pessoas estão próximo dele. A pessoa está lá no Lubango, está lhe curando-se, tipo, está mesmo aqui. Sim, e é a loucura da fé. Diga a essas crianças, suas mães Jeremias, para podem se alegrar que seus filhos foram curados. Por isso estou a operar uma obra, ó nações, nos vossos dias. Se alguém pudesse vos contar, vocês não dariam crédito. Mas é nos vossos dias. Não haverá desculpa. É incrível. Sabe? Tudo que eu vos prometi, não tudo, algumas coisas que eu vos prometi, vocês já estão a ver isso. Eu há 3 anos, ou 4, 5, sei lá, 20 anos, eu falei esses dias. Falei das manifestações de Deus na terra. Eu falei das maravilhas. Eu falei dos milagres. Eu falei do poder de Deus que seria muito grande na terra. Eu falei que aquilo que Isaías falou é nos vossos dias. Nunca se cumpriu a profecia de Isaías, da terra se encher da sua glória. Nunca a terra se encheu da glória de Deus. Nem tampouco a palavra de Abacuque diz que, como as águas do mar cobrem a terra, assim o conhecimento da glória de Deus iria cobrir toda a terra. Nunca experimentaste isso. Agora vocês vão experimentar isso. Sabe? Você poderia ver a multidão a encher essa live. Mas não é possível. Sabe por quê? Porquanto todos que tentarem entrar no link para entrar na live caiam em outros links, em outras lives. Live de um padre, de um pentecostal, do Edir Macedo, que o diabo encaminha as pessoas para os falsos profetas. Sim. Mas, e agora sim? Temos que continuar a trabalhar. Me contaram hoje que também no Facebook, no TikTok já está acontecendo assim. O Pedro me disse que muita gente está lhe mandando mensagem que o link para entrar no TikTok não está a conseguir entrar. Quando eles entram, acionam, caem na rede de um outro pregador. E eles, como já me conhecem, eles sabem que o homem tem muito cabelo, eles estão a fugir. Não, mano, homem de Deus, não estou a conseguir entrar na live. E o Pedrito me falou, mestre, ora, as pessoas estão a reclamar que não estão a conseguir entrar na live do TikTok. E eu já falei, eu vou expulsar esse demônio. Já lhe expulsei. Ok? Está expulso. Sim. Porque essa é nossa hora. Ninguém vai impedir os africanos serem colhidos, os pretos, os carvãos da África, como disseram os demônios. Não sou eu que estou a vos chamar de carvão. Eu também sou carvão. Nunca poderia me chamar de carvão, né? Estou a falar que os demônios me chamam a mim que eu sou carvão. Seu preto, carvão. Ouviram? Eu estou a operar uma obra nos vossos dias. Uma maravilha incrível. Maravilhas incríveis. Se alguém vos contasse, não acreditarias. Mas é nos vossos dias. Ó nações, vede, espantai-vos. Eis que operam uma obra nos vossos dias. Ninguém daria crédito. Ninguém. Agora estou a vos mostrar isso. Tudo que eu vos falei, estão a ver agora algumas coisas se manifestarem. O cumprimento da palavra é visível nos vossos dias. Eu disse que vamos experimentar maravilhas incríveis. No TikTok acontece mais isso se as pessoas acessarem fora do seu próprio perfil. Então depois mete isso no quê? Hélio, mete essa mensagem no grupo dos ministros para ajudarem as pessoas. Ok? Faltou conhecer isso. Graças a Deus. Entendi. Mete no grupo dos ministros para os ministros ajudarem as pessoas. Por isso, nós agora estamos a mostrar aquilo que um dia foram promessas. Estamos em condições
de falar as palavras de Emanuel que ele mandou para João, aos discípulos de João. Vão, dizem a João o que vocês ouviram e viram. O que vocês ouviram? A pregação do Evangelho. Aos pobres é pregado o Evangelho. Sim, os mortos ressuscitam, os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam, os leprosos são purificados, os cegos estão a ver. É incrível. Cegos estão a ver. Não estou a repetir as palavras que Jesus falou. Estamos a viver esses dias. Os paralíticos estão a andar. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mudos falam. Os cegos veem. Oh, aleluia. Falaria mais de quê? Ontem aconteceram, você que não estava no TikTok ontem ou no Zoom, coisas incríveis. Eu já dei até esse sinal. Todos esses sinais, a maioria já tem acontecido. Uma vez eu vos falei, sabe, existe uma unção permanente. Existe uma fase, quando alguém entra naquela fase, é permanente, porque tomou aquela fase, aquela unção foi derramada, aquele ministério se manifestou, a colheita, aquela coisa toda, você já sabe. O tempo de Deus. Mas antes mesmo do tempo de Deus, Deus, Ele consola. Então vai aparecendo, acontecendo, aliás, milagres, maravilhas, ou então manifestações, pronto, termo certo. Manifestações de consolo. Depois não acontece mais. Como mais ou menos, o morto ressuscitou. Nós vimos e ouvimos. Mas se aquela unção ainda não caiu na igreja, esse é o mesmo aquele. Depois vocês vão para os mortos não ressuscitam. E alguém pergunta, mas por que aquele ressuscitou, os outros não? Não, porque o tempo ainda não chegou. Você vê que Jesus falou à mulher, a Maria, o meu tempo ainda não chegou, mas ainda se operou. Ok? Mas quando chega o tempo, estás a ver essas curas que vocês estão a ver agora? Eu já curo as pessoas há muitos anos. Mas eu não tinha o dom de curas. Havia manifestações espontâneas. Deus faz isso quando Ele quer. Isso chama-se a sua soberania. Ele usa isso, a sua soberania, e opera. Mas se não é dom, então é uma manifestação que acontece hoje, mas não acontece. Então eu disse que eu já curava os doentes. Só que não era permanentemente curas permanentes. Um era curado, o outro não. Uma vez a outra. Parece que é totoloto. Não era totoloto. Aquele que opera é que fazia isso, porque ainda não tinha chegado o tempo. E essas manifestações, nesse período, que o tempo ainda não chegou, é para o consolo, para estimular a fé daquele que está a andar no caminho. Assim como mais ou menos está a se fazer o almoço. E o almoço está muito demorado. Então se faz o quê? Se dá um lanche. Sei lá se é lanche ou como um aperitivo. Como é que se chama? O lanche é depois da refeição antes. Aquela comidinha, um pãozinho e tal, um chá, enquanto estão a esperar o almoço. Hein? Um bolozinho, um suminho. Não água, não. Uma coisinha para esperar, principalmente um café. Depois são convidados para ir para a mesa. Aí já é uma refeição completa, onde tem tudo. Ok? Então, eu já operei antes, mas não tinha o dom de cura. Mas quando eu fui no monte, me foi a chama-se aperitivo. Ok, Eugênia, obrigado. Mas quando fui no monte, recebi o dom de curar. Dons de cura. As folhas da árvore da vida. Quando começou, nunca mais parei. Mas neste período, quero antes, como no período do dom das curas, também já houve manifestação do dom dos milagres. Mas que não era permanente. Um milagre aí como se fosse o orvalho, que cai e cedo passa. Ou então aquela chuva aí cai, aí não cai. Então, feito isso, eu sabia que viria esta fase das maravilhas.
Eis que eu opero maravilhas. Agora entramos na fase das maravilhas. E eu vos avisei quando essa fase chegou. Eu disse, Deus me revelou que as maravilhas agora vão começar a acontecer naturalmente, como as curas aconteciam normalmente. E ainda acontecem, claro. E ontem experimentamos isso. Estou a falar a intensidade dos milagres que aconteceram no TikTok ontem. E todos que vieram com situações que careciam não a intervenção de Deus através do dom de cura, mas sim de milagres, houve milagres. Um senhor de 64 anos, aliás, há 64 anos que só respirava na boca, por quanto tinha um ferro nas narinas. Eu não entendi esse ferro também, se os médicos aqui colocaram. Quem entendeu? Ferro. Você que estava mesmo lá. E tem que se ter o dom de falar também. Esse é natural. Não é dom do Espírito Santo. Para poder explicar bem. Mas a Bíblia diz que até os gagos poderiam ser eloquentes. Falariam com eloquência. E o osso estava como então? Esse osso estava nas narinas como? Um osso como? Entrou como? Como é que? Ele explicou o quê? Que esse osso apareceu como? Era um osso? É o osso do nariz ou o osso no nariz? Tá vendo? Eu não entendi, porque tinha que tirar também o osso. É do nariz ou no nariz? Explica bem. Aí já tem a língua portuguesa. Simão. Não, Silvio. Sondas não. Osso não tem nada a ver com sonda. Nasceu com osso. Ah, no nariz. Ok. Agora sim. Que o osso está por dentro, não se pode tocar. Não se pode tocar como assim? Mas está dentro das narinas ou do nariz. Porque tem o nariz, tem narinas. Tem que entender isso aí. Está nas narinas ou... então nasceu com uma deformação óssea. O osso deveria impossibilitar o ar passar, mestre. Ok. Uma má formação congênita. Agora sim entendi. Nasceu... Domingo está a falar linguagem TRT, nasceu com ele. Nasceu... Oh, menina. Tu não estás a falar a linguagem científica. Nasceu com ele. Ou farmacêutica. Amém. Então são cartilagens. Ok. As narinas são cobertas. Tá bom, já entendi. Má formação congênita. Então se voltou a respirar depois de 64 anos pelas narinas, é porque o osso foi removido. E o Celção deveria lhe falar para tocar. Se disse que não... Calma aí. Ele falou o quê? Quando tocava doía muito ou como? Ou com os dedos não se conseguia tocar. Não entendi bem. Se ele voltou a 64 anos depois. É incrível. Já fizeram tudo. Se for aqui na África... Já foi nos quimbandeiros, não lá nas Caraíbas também tem essas coisas. Aliás, são negros, onde vão os negros levam essas coisas. Os brancos também se fazem isso.
Quanto mais os pretos. O preto pode ir na Ásia, continua com a sua tradição. O preto foi no Pacífico, continua a ser com as quimbandas. Não está vendo o Brasil? Hã? Os pretos continuam com a sua... Esse candomblé é dos pretos. O espiritismo lá do brasileiro é dos pretos. Agora os brancos também já praticam isso, né? $64 anos depois. Só através dos exames. O voodoo veio da África, Catarina. O voodoo veio da África. Veio aí do Mali, Senegal, aqueles países aí. Onde começou que importaram o voodoo. O povo que faz o voodoo veio da África Ocidental. Aí o Senegal, Sierra Leone, aquele território todo aí. Onde nasceu o voodoo. Aquele povo que foram na escravidão lá, que levaram o voodoo. O candomblé veio da África subsaariana. Ou então aqui do Austral. Esse candomblé aqui dos angolanos. Dos malanjinhos. Congo Democrático. Zâmbia, Zimbábue, esse parte todo aí. É o candomblé. Angola. $64 anos. E tinha uma operação marcada. É incrível. Amém? E essa é só uma das maravilhas que eu estou falando aqui. Cegos viram, surdos ouviram, paralíticos andaram. É incrível, cânceres sumiram. É Benin, ok, Jurley. Estava à procura mesmo desse país. Eu já vi uma reportagem que falam do voodoo no Benin. É mesmo Benin. Ouviu? Benin é a nação do voodoo. Malange é Umbanda. Malange. Umbandismo. Aleluia. Graças a Deus. Então, esta é a segunda colheita. Veja só, na primeira colheita se manifestou o dom de curas. Na segunda colheita, o dom dos milagres. E na terceira colheita, quem sabe? Meu Deus. E as curas estão a acontecer sem pedirem oração. Eu vos disse que esse povo está a vir com muita fé. Uns estão a usar a sua fé. Uns estão a tocar. Uns estão a falar. Uns sem palavras. Eis que opero uma obra nos vossos dias. Opero maravilhas nos vossos dias. Se alguém pudesse vos falar, vocês não acreditariam. A África Negra, Osmani. A visão do rapaz, você que chegou agora. Eu li agora, quem é que não ouviu? Uma visão que me mandaram aí. Achei muito interessante. O bolo de duas cores, preto e branco. E o bolo estava escrito África. E o homem estava a comer a parte preta, ou negra, da cor preta do bolo. E o bispo queria comer a parte branca. E foi proibido. Não, o tempo ainda não chegou. Esse é o tempo da parte preta. Ouviu? É muito forte. Eu li, alguém me mandou no meu WhatsApp. Mestre, tive um sonho. Tinha um bolo na mesa. E o bolo estava escrito África. Só que tinha duas cores. Uma cor era branca e a outra era preta.
E o mestre estava a comer o bolo na parte preta. E veio um bispo que queria comer na parte branca. E eu lhe disse, não, esse tempo ainda não é do branco. Esse tempo é do preto. O tempo ainda não chegou para o branco. E depois reparti em fatias a parte preta das pessoas que lá estavam. Hã? É muito forte. Aliás, vocês vão tendo visão do que eu vou falando. Porque eu vos falei que esse era o tempo dos pretos. Que a África Negra tinha sido visitada. Por isso você vê que nenhuma manifestação lá no Maghreb. Nenhuma. Se você vê alguém que ligou lá, é preto que vive lá. É? Não existe nome no dicionário. Sim, o Osmani que falou certo. Não tem palavra no dicionário para descrever a terceira manifestação de Deus. Ou então a glória da terceira casa. Os pretos, aonde eles estão escondidos, onde eu estou a eles buscar. Veja só, aí nas caribenhas, aquele território dos brancos, digo a parte dos brancos, porque os pretos, o continente deles mesmo é só África. Esses pretos que foram aí nas Caraíbas, América e também o Ásia, como o Ocidente, a Europa, eles foram na escravidão, foram deportados, foram levados como escravos. E a palavra de Deus está a seguir a raça negra. Esse mesmo casal que estava a falar aí, são negros. Fala aí. Celso, são pretos, né? É? Celso, você que estava a falar com eles, eles são carvão ou são brancos? Tamarra. Esse demônio isso não tem respeito. Estão me chamando de quê? De carvão? A esposa é negra. E o marido? O marido é branco. Ah, o marido é branco. Não, claro, não significa que não, os brancos não entram, mas não é assim como estão a entrar os pretos. Um ou outro. Está aí o branco João Cardoso, não está aí? Já é bispo? E a branca Tânia Cardoso. É muito forte. Está aí o quem? Hã? O Jocelino. O Jocelino é branco. Não? A dona quem? A Elisângela é italiana. A Elisângela é da Itália. Descendente dos italianos. Vai chegar a hora também dos brancos. Marido é polaco. Ok. Ele estava bem tímido. Não, ouvia-se isso. Foi a esposa que recorreu ao TikTok, claro, para receber a cura do marido. Não, sentia-se que o marido não crê nessas coisas. Mesmo sendo curado, mas ainda assim estava... Porque também o tempo deles ainda não chegou, o demônio não lhe deixou exuberar. Ei, foste curado, mas fica mesmo quieto, não fala nada. Ah, é a Carmita que deu o link para ela entrar. Uau, é muito forte, Carmita. Muito forte, pá. É, sim. Os brancos vão sair.
do abismo é mostrar os pretos saírem do inferno. Entendeste? O carvão está saindo do inferno e os brancos vão sair do abismo. Viu? Isso Satanás é abusivo. Quer dizer que os pretos lhes meteu no lugar dos demônios, que é o inferno. E os brancos no lugar dos anjos, que é abismo. Quer dizer, esses são anjos, esses são demônios. Agora entendi por que o pai do Panzo falava que o branco é Deus. O pai do bispo Panzo dizia, o branco é Deus. Ai, meu Deus. Que era mais fácil libertar um negro do que um branco. E sabe o que os negros falam? Esses brancos aí crucificaram Jesus Cristo. Os pretos dizem, os brancos crucificaram Jesus de Nazaré. E outros pretos aqui, como o do Simão Toco, Simão Quimbão, nós não temos nada a ver com Jesus branco. Aquele Jesus aí é Deus dos brancos. Não sou eu que estou a falar. Eles é que falam isso. Esses pretos aqui da África, os falsos profetas. Amém. Não é melhor pararmos com isso aqui, porque o diabo pode usar essas palavras para enganar os fracos, os meninos na fé, e achar que eu sou um tribalista, um racista, que eu sou semelhante ao Simão Toco, Simão Quimbão, que vim libertar os negros. Não, eu não vim libertar os negros, eu vim libertar todos os povos da terra. Agora os negros são os primeiros agora, né? Depois vão vir os brancos. Tá ligado? Quem é que está doente entre vocês aí? Os brancos foram mais fundo. Por isso a incredulidade é muito grande. É mais fácil o negro acreditar em Deus do que um branco. Meu sobrinho esfregou o mata-bruxos na mão, tinha um queixo e desapareceu. É incrível. Eis que eu opero maravilhas nos vossos dias. Oh, nações. Viu? Nações. Isso é muito forte, pá. Não é nação, nações. Espantai-vos e maravilhai-vos e vede. Olhai. Você que está doente, abra a boca. Você que está a interceder por alguém, também faz assim. É fé. Obedecer. Sobre a tua palavra, eu vou ver maravilhas. Eu vou lançar as redes. Preguei isso aos servos ontem. Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Contra todas as expectativas científicas, humanamente falando. Mas a palavra de Deus está acima da ciência. Abra a boca. Mestre, o vídeo de ontem de 1 milhão em um dia, agora está a 1,8 milhões. Creio que hoje vai bater 2 milhões. E o de 2, está quanto agora, Dario? Já deve estar a caminho já de 3, né? Viu? Nós somos sérios. É verdade. Já imaginou vídeos com milhões de visualizações? Quem é que não quer fazer negócio com essas páginas aí? Quem? A publicidade já estaria aí. Os comerciantes já estariam fazendo negócios aí. De publicidade. Por causa de muitas visualizações. Aleluia.
Arcanjo estava a nos contar que foi contactado por uma empresa, sei lá, do Senegal, onde 2.700.000 do Arcanjo. Isto é simplesmente maravilhoso. E é no início da segunda glória, onde temos 4 anos para desfrutar desta glória. 4! Não, vocês não entenderam. São 4 anos. Nos primeiros 2 anos é a metade desta glória. Depois, outros 2, termina essa glória para dar lugar à última glória, que é a terceira. Já abriste a boca? Tá bom. Eu vou assoprar e todos estão com a boca aberta. Ou então você abriu para interceder por alguém que está doente. Quando eu assoprar 3 vezes, que representa, significa não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então todos que são doentes vão ser curados. Antônio Camalengue, o pai da Ada, o varão da Nelminha, eu vou soprar e vocês vão receber cura. Olha para mim. 1, 2, 3. Isto é em nome do Pai, em nome do Filho de Deus, que é Jesus, em nome do Espírito do Pai e também Espírito do Filho. Recebam. Glória a Deus nas alturas, aleluia. Power! Aleluia. Manda o teu testemunho agora. Às 21 horas tem TikTok. Zoom, TikTok. TikTok, Zoom. Quando são 1h30 de live. Você que intercedeu por alguém, liga para ele. Creia somente. Não aceita qualquer outra resposta. Se dizer ainda estou a sentir, diz, oh, esquece isso. Ouviu? Ontem, quem é aquela pessoa que teria ligado ao Ramos, ainda estava, parece que era um cego, né? Que ainda não via. Depois entrou a dizer que já estava a ver. Era quem? É um cego, surdo? Não, acho que surdo não. Paralítico? Aleluia. Nora Carvalho, pontada desapareceu no peito. Primeiro testemunho do dia. Mas quem? Segundo, né? Conquista que desapareceu por esfregar o mata-bruxo. Ah, não via. Num olho, né? Moça do Ruanda cega. Surdo, 7 anos. Começou a ouvir ontem. Eu estava sentindo muito frio já muita quentura. Obrigado. Catrumba. Catrumba até estava já dizer, já estamos com a boca aberta. Ouviu? Quando eu mandei abrir ainda estava a explicar alguma coisa aqui. O Catrumba bem apressado. Já estou com a boca, estou a sofrer, homem. E agora está a sentir-se bem. O corpo que estava a sentir frio está a sentir quentura agora. É incrível. Mas quem? Mas quem foi tocado? Meu filho estava com soluço o dia inteiro. Aí falei, Elias está na sua terra e parou. Lúcia da Rosa. Mas quem? José Catrumba. É incrível, mestre. Já estou melhor. Ontem eu estava com muita dor no olho direito. Sentia arder. Pedi uma palavra ao pai no Zoom, mas o pai não respondeu. Então eu coloquei o telefone no olho e a dor passou. Silger, Vanessa. É mesmo assim, Silger. Tá esperando mais. Muitos milagres no TikTok, verdade. Imensamente, Elias já está na sua terra. Teve um no TikTok, quando abriu a boca, estava a dizer,
Sônia, Francisco estava com muita dor de cabeça, passou. Meu marido estava muito gripado, fiz um chá e levantei para cima, clamei 3 vezes, Elias está na sua terra. Ficou melhor. Eliane Silva. A net caiu? Então, já mandei a palavra para a tua tia. Já? Diga somente amém. Fragoso. As maravilhas é à noite, já? Venha presenciar a grande obra na terra. Eu estava com dor de vista ao lado esquerdo, já estou bem. Osório. Síria, é incrível. Após houve multiplicação no casamento dos meus pais, sobre a tua palavra há poder. Quem se lembra que a Síria Alexandre me pediu a palavra da multiplicação? E houve multiplicação. Pai, é incrível, onde pedi portas abertas na minha vida, hoje o banco mandou-me uma mensagem para eu dirigir para lá, para ir resolver o problema do crédito que eu havia pedido. Silvano, incrível. Conta ainda, Síria. Eu disse, quando tirar, vai voltar. Não foi assim que eu falei. Tira um, volta outro. Sentia dores do coração, agora já não sinto mais. Télia. Catarina Samuel se lembra desse dia que a Síria Alexandre pediu essa palavra. Hã? O Petro também. Fui para o altar no sábado, atacado de uma inflamação estomacal por tomar na segunda-feira, passado um chá de engano do oregano. O mestre deu-me um toque no estômago e para provar aos descrentes que a afirmação que o mestre impor às pessoas mandou-me abrir a boca e assoprou. Foi uma sensação de alívio total. Quando cheguei a casa, pai, foi incrível. Comi tranquilo, deitei-me de barriga para baixo, nenhum mal-estar, maravilha. Estou altamente curado. De André ouviu? Para envergonhar aqueles que dizem que eu empurro as pessoas. Menina deste ano, 8 anos, desaparecida ontem, já foi achada. Obrigada pela palavra. Como assim? Ah! Aquela menina que eu toquei ontem, de 8 anos, não é essa aí? Confirma aí. Apareceram ontem no quê? Domicílio Massangaie. Não, eu acho que isso não é. Não é essa aí. Pai, sentia dores no coração, agora já não sinto mais. Mas eu ouvi falar dessa menina de 8 anos, é que no Zoom será. Onde, quando saí da igreja, passei na rua de trás, encontrei a minha amiga na casa da irmã dela e apresentou-me a irmã dela. Ela olhou para mim, perguntou, quem é o homem da foto? Respondi com muita autoridade. É meu pai Elias. De repente ficou muito furiosa. Disse que não acredita no meu pai, só acredita em Jesus. Lhe perguntei, você conhece Jesus? Não respondeu. Ah, Jesus Cristo. Isso é muito forte, pá. Fizeste bem de lhe perguntar se ele conhece Jesus. Apóstolo, o dinheiro das compras da comida era bem pouco, já não sabíamos o que fazer. Lembrei-me que desceu um Deus na terra. Pedi a palavra no Pai. É incrível. É incrível, apóstolo. Tinha muita comida e bebida. Ainda sobrou comida para os cachorros. Como eu falei, quem se lembra? Síria é muito boa. Eu falei, vai sobrar comida para os cachorros. Falaste nos teus pais.
Lhes falasse que o apóstolo disse que teria comida até para os cachorros. Mestre, a minha atenção já baixou para 12. Glória a Deus, amém. A minha cabeça está com sub quê? Tonta? Estou tonta. Tenho fé com a palavra do mestre, vai passar. Agora mesmo, Isneide. Passa a tontura. É agora, não é amanhã. Abana a cabeça. Mexe assim. Já era. Ô, Isneide. Os teus pais falaram o quê? Tens que lhes falar antes. Vai sobrar comida para os cachorros. Pai estava com muita dor de cabeça e gripe. Estou curada. Rosa Piedade. Pediram a palavra na igreja, isso que eu queria saber. Eu me lembro dessa menina de 8 anos. É aqui no Zoom ou na igreja? O vizinho da minha filha levou uma queda, estava sangrando pelo ouvido faz 8 dias. E ontem eu dei o azeite para ele e ele falou que pela primeira vez dormiu tranquilo, sem problema. Glória a Deus. Cícero. Eu disse que até sobraria comida para os cachorros. Ah, foi na igreja. A menina de 8 anos. Ok. Não, foi no Zoom. Esse de 8 anos foi no Zoom, não? Mestre, sinto muita dor no pescoço. Príncipe, sentias muita dor no pescoço. Procura agora a dor aí. Sentias. Ah, foi no Zoom? Claro, foi no Zoom. Apareceu um gato na minha porta, decretei e disse: a minha casa tem a marca de Elias. É incrível, pai. O gato gritou e fugiu na casa do banho da vizinha e deixou cair a porta. Atropelou tudo. O meu dedo do pé torceu, está a doer muito. É, entorce. Osso, volta no lugar agora. Vai embora, dor. É, Kive. Falei para a minha família. Comecei a se estranhar, bué. A minha mãe creu na palavra do homem. Muito forte. Aleluia. Essa é a Síria. Tua mãe creu, mas teu pai não creu, né? Teu pai desdenhou assim e falou: que isso? Teu pai falou como falou o presidente de Angola. Os milagres já não existem. Jesus Cristo já morreu. Príncipe, glórias. Passou a dor. Aleluia. Na quinta, acordei com sintomas de amigadite. Já seria a segunda vez este ano. Estava com bastante pus nas amigdalas, dor, garganta intensa, dificuldade para engolir. Quando estou nessa condição, fico muito debilitada. Coloquei o azeite no pescoço, decretei: Elias já está na sua terra. Meti o mata-bruxo, ao acordar estava totalmente restaurada. Muito forte, ó, Tiffany. Rafa deixou eu ir para Angola agora. Não permite que eu escute o pai dentro do carro dele. É bruxo? O que você espera? Hã? Está sendo atormentado? Vá. Mas logo eu volto para a live das maravilhas, dos milagres. Por enquanto, eu me retiro. Deus os abençoe.
mas logo estaremos juntos. Às 21 horas. Tempo de Angola. Pedi uma palavra ao pai quando chegou. No segundo hospital houve um milagre que os médicos não perceberam. O sangue havia parado. O buraco tinha fechado. E mandaram a madrinha para casa. Ele reconheceu o milagre. Agradece muito ao pai, Elias, e glorificamos o nome do Senhor. Maria Coutinho. Minha madrinha esteve muito mal com uma veia que arrebentou na perna. O sangue não parava. Foi para as urgências do hospital. Desse hospital mandaram para outro, porque era necessário ficar hospitalizada para parar o sangue e levar pontos para fechar o buraco. Pediu uma palavra ao pai. Quando chegou no segundo hospital, houve um milagre que os médicos não perceberam. O sangue havia parado. O buraco tinha fechado. Grande maravilha, ouviu? Um tubo que arrebentou veia, como é? Tem que cozer a veia para voltar, com pontos. Voltou a se juntar. É incrível. Recebi o sopro do pai, Elias. Meu pai já saiu dos cuidados intensivos. Está na sala normal. Hoje mesmo, né? Sina Tamele. Esse. Sina Tamele. Mas logo, mais logo, mais logo, mais logo. Glória ao Filho de Deus. Grande milagre, ó Coutinho. Até já.